A porta da casa dos meus pais fechou-se com um estrondo que ecoou pela rua estreita de Lisboa. Não voltas aqui enquanto fores essa influência má para a tua irmã, gritou a minha mãe, a voz tremendo de raiva e decepção. Mal consegui segurar as lágrimas quando o telemóvel vibrou no bolso. Era sobre Isabel, a minha melhor amiga de infância, que acabara de sofrer um acidente de carro devastador. O coração saltou-me no peito. Corri pela calçada molhada, o vento frio de novembro cortando-me o rosto, e liguei imediatamente à Clara. Vem ter comigo ao Hospital Santa Maria. A Isabel não sei o que aconteceu, mas preciso de ti. A minha voz saiu entrecortada, mas a Clara não hesitou. Estou a caminho, Beatriz. Respira. Vamos juntas. Cheguei ao hospital com as mãos a tremer, ainda com o eco da frase da minha mãe na cabeça. 2 meses antes, eu tinha assumido tudo à família, que era bissexual e que amava uma mulher, a Clara, com quem partilhava a vida há mais de 1 ano. A reação fora imediata e brutal. O meu pai, homem de poucas palavras e muitas tradições da beira, limitou-se a olhar-me como se eu fosse uma estranha. A minha mãe chorou durante dias e depois começou a dizer que eu estava a corromper minha irmã mais nova, a Ana, de 16 anos, que me admirava tanto. Tu és um mau exemplo, Beatriz. As pessoas falam. Os vizinhos perguntam. Agora, com a Isabel em coma induzida após o acidente na A2, tudo se misturava. Entrei na sala de espera da UCI e vi os pais dela, o Sr. António e a Dona Rosa, sentados em silêncio, rostos pálidos. Cumprimentei-os com um aceno, mas eles desviaram o olhar. A Clara chegou minutos depois, o cabelo loiro molhado da chuva, e abraçou-me sem dizer nada. Foi nesse momento que senti o primeiro golpe. A Dona Rosa murmurou baixinho para o marido. Ainda bem que a Beatriz não trouxe mais ninguém, já basta a influência que ela tem. As palavras cortaram-me como faca. Eu e a Isabel éramos inseparáveis desde o liceu, partilhámos segredos, risos, lágrimas. Ela sabia da minha sexualidade antes de eu assumir publicamente e nunca julgou. Agora, deitada numa cama de hospital com tubos por todo lado, eu era a única ali com a namorada ao lado. Os médicos explicaram traumatismo craniano grave, várias fraturas, coma profundo. O prognóstico era incerto. Fiquei horas sentada ao lado da cama, segurando a mão fria da Isabel, enquanto a Clara ia a buscar café e falava baixinho comigo. Eles vão mudar de ideia, Beatriz. A tua família também. Mas eu sabia que não. O preço de ser quem eu era já começava a cobrar-se. Na manhã seguinte, o meu irmão mais velho, o Miguel, telefonou-me furioso. A mãe contou-me tudo. Como podes aparecer lá no hospital com a tua namorada? A Isabel precisa de paz, não de mais confusão. Desliguei sem responder, mas o peito doía. A Clara apertou-me a mão. Vamos ficar. Por ela. E por nós. Passámos a noite alternando turnos, eu a falar com a Isabel em coma, contando-lhe histórias antigas para preencher o silêncio. Quando amanheceu, a sala de espera encheu-se de amigos comuns, o João, a Sofia, o Pedro. Cumprimentaram-me friamente e evitaram a Clara. Um a um, foram-se embora antes do almoço, alegando trabalho, família, compromissos. Só ficámos nós as duas. A Clara olhou-me nos olhos e disse, isto vai ser longo, amor. Mas eu estou aqui. Eu assenti, mas dentro de mim uma voz sussurrava, quanto tempo mais aguentaria pagar este preço? Os dias seguintes transformaram-se numa rotina exausta no Hospital Santa Maria. Acordava cedo no nosso pequeno apartamento em Alfama, preparava termos de café para a Clara e corria para o hospital antes que os pais da Isabel chegassem. Eles vinham todos os dias, mas mal me dirigiam a palavra. Um dia, a Dona Rosa puxou-me para o corredor e disse baixinho, Beatriz, tu és boa rapariga, mas esta tua vida as pessoas comentam. A Isabel sempre foi influenciável. Talvez seja melhor ires embora. As palavras queimaram-me. Influenciável? A Isabel era a mais forte de nós duas, a que me apoiou quando eu duvidei de mim mesma pela primeira vez. Mas agora, com ela imóvel na cama, eu era a vilã. A Clara, sempre calma, segurou-me quando saía a chorar.
Eles têm medo, Beatriz. Medo do que não entendem. Voltámos para o quarto e ficámos as duas ao lado da Isabel, lendo em voz alta o livro favorito dela, o A Menina que Roubava Livros. A voz da Clara era suave, reconfortante, e por momentos esqueci o mundo lá fora. Mas o mundo não esquecia. No terceiro dia, recebi uma mensagem da minha irmã Ana: a mãe proibiu-me de falar contigo. Diz que estás a dar mau exemplo. Tenho saudades. Respondi com um simples eu também, mas o coração partiu-se. À tarde, o Pedro, antigo amigo da Isabel, apareceu e puxou-me à parte. Olha, Beatriz, toda a gente está a falar. Dizem que a tua relação influenciou a Isabel a sair mais, a ir a festas, e que por isso o acidente aconteceu. É melhor afastar-te um pouco. Fiquei sem palavras. A Clara interveio, firme, a Isabel escolheu a própria vida. A Beatriz não tem culpa. O Pedro foi-se embora sem olhar para trás. Essa noite, em casa, chorei nos braços da Clara. E se tiverem razão? E se eu for mesmo uma influência má? Ela limpou-me as lágrimas e disse: tu escolheste ser honesta. Isso não é mau. É corajoso. E eu amo-te por isso. O toque dela, suave e seguro, era o único conforto. No hospital, os médicos reduziram a sedação e a Isabel abriu os olhos pela primeira vez. Fraca, confusa, mas reconheceu-me. Beatriz, estás aqui. A voz era um sussurro rouco. Segurei-lhe a mão e contei-lhe tudo: o acidente, a família, os amigos que fugiram. Ela fechou os olhos e murmurou: fica. Por favor. A Clara entrou nesse momento com flores e a Isabel sorriu pela primeira vez. Vocês as duas, obrigada. Mas o alívio durou pouco. O Sr. António chegou e viu-nos as três juntas. Virou-se para mim e disse alto: isto é culpa tua, Beatriz. A tua vida desregrada. Sai daqui. A enfermeira teve de intervir. Saí do quarto a tremer, mas não fui embora. Fiquei no corredor com a Clara, de mãos dadas, decidida a pagar o preço que fosse preciso. Dentro de mim, o conflito crescia: amor pela Isabel, amor pela Clara e o medo de perder tudo o resto. A recuperação da Isabel avançava devagar, mas cada pequeno progresso era uma vitória. Ela conseguia mexer os dedos, depois falar frases inteiras. Eu e a Clara alternávamos turnos, trazendo-lhe comida caseira, lendo jornais, contando piadas antigas. Mas cada visita trazia novos golpes. A minha mãe telefonou uma vez: a Ana anda triste por tua causa. Se não mudares, não voltas a ver a tua família. Desliguei e fiquei a olhar para o Tejo pela janela do hospital, o peito apertado. A Clara abraçou-me por trás e sussurrou: tu não mudaste, Beatriz. Só te assumiste. Isso é força, não fraqueza. As palavras dela acalmaram-me, mas o conflito interior não parava. À noite, sozinha em casa, questionava-me: valia a pena perder a família por ser honesta? A Clara, com a sua paciência infinita, nunca me pressionava. Ela própria tinha enfrentado os pais anos antes e sabia o custo. Um dia trouxe-me um pequeno anel simples e disse: não é pedido de casamento, mas é promessa. Estou contigo, aconteça o que acontecer. Coloquei-o no dedo e senti uma onda de calor. No hospital, a Isabel começou a falar do acidente. Tinha discutido com os pais sobre o futuro, saiu de carro zangada e perdeu o controle na chuva. Eles nunca aceitaram que eu quisesse ser independente, confessou. Eu contei-lhe sobre a minha própria rejeição e ela apertou-me a mão. Tu e a Clara são a minha família agora. Mas a verdadeira traição veio da Sofia, amiga comum. Ela publicou nas redes sociais uma foto antiga nossa três, com legenda velada: algumas influências destroem vidas. Os comentários explodiram. Perdi seguidores, colegas de trabalho comentaram nas minhas costas. O meu chefe chamou-me ao gabinete e disse: Beatriz, a empresa é conservadora. Talvez seja melhor tirares uns dias. Voltei para casa devastada. A Clara preparou-me chá e ouviu-me em silêncio.
Vamos lutar. Juntas. Decidi então enfrentar. Fui ao apartamento da Sofia e confrontei-a diretamente. Por quê? A Isabel quase morreu e tu preferes espalhar veneno? Ela evitou o meu olhar. As pessoas falam, Beatriz. Tu mudaste. Saí dali com a sensação de que o mundo inteiro me virava as costas. No hospital, contei à Isabel e ela chorou pela primeira vez. Não desistas de ti. A Clara segurou-nos as mãos e nesse momento senti que a escolha estava feita. Ficaria, custasse o que custasse. Mas o preço subia a cada dia. A Ana enviou-me uma mensagem escondida: tenho medo de ser como tu. Respondi com o coração pesado: sê quem quiseres ser. A noite foi longa, cheia de dúvidas. A Clara deitou-se ao meu lado e disse: o amor verdadeiro não julga. E o nosso é verdadeiro. Adormeci nos braços dela, mas o conflito não desapareceu. O ultimato chegou numa tarde chuvosa de dezembro. O meu pai apareceu no hospital sem avisar, rosto sério. Beatriz, chega. A tua mãe está doente de preocupação. Deixa a Isabel em paz e volta para casa. Sozinha. Olhei para a Clara, que estava ao meu lado, e respondi calmamente: não posso, pai. A Isabel precisa de mim. E eu preciso da Clara. Ele virou-se e saiu sem mais palavras. Nesse dia, a Isabel teve uma recaída, febre alta, infecção. Passámos a noite em vigília, eu e a Clara alternando compressas frias. Quando amanheceu, a Isabel abriu os olhos e murmurou: não me deixem sozinha. A promessa que fizemos ali foi silenciosa mas firme. Mas o mundo não parava. O Miguel enviou-me um e-mail longo, listava todas as consequências da minha escolha, a Ana a chorar, os vizinhos a evitar a família, o emprego em risco. Pensa no que estás a fazer à nossa família, Beatriz. Chorei sozinha no corredor, mas a Clara encontrou-me e abraçou-me forte. Eles escolhem o preconceito. Tu escolhes o amor. A força dela deu-me coragem para tomar uma decisão difícil, pedi demissão antes que me despedissem. O dinheiro era curto, mas a paz interior valia mais. Comecei a trabalhar como freelancer a partir do hospital, escrevendo artigos sobre saúde mental enquanto vigiava a Isabel. Os dias confundiam-se. Uma noite, a Isabel teve um momento de clareza e contou-nos o seu segredo. Tinha questionado a própria sexualidade meses antes, mas escondeu por medo. Tu foste corajosa, Beatriz. Eu não fui. A revelação pesou-me como culpa. Teria eu influenciado sem querer? A Clara abanou a cabeça. Cada um escolhe o seu caminho. A traição seguinte veio do Pedro, ele convenceu os pais da Isabel a limitarem as visitas para o bem dela. Cheguei um dia e encontrei a porta fechada para mim. A enfermeira explicou ordens da família. Sentei-me no chão do corredor e chorei. A Clara sentou-se comigo. Vamos esperar. Eles vão ver. Horas depois, a Isabel exigiu que me deixassem entrar e o impasse quebrou-se. Mas o dano estava feito. Perdi o sono, o apetite. A Clara cozinhava para mim, massageava-me os ombros, lembrava-me de respirar. Tu estás a salvar uma vida, Beatriz. Isso não é influência má. É amor. O conflito interior atingiu o pico, valeria a pena perder tudo? Uma mensagem da Ana chegou, a mãe diz que se eu falar contigo, vou para o colégio interno. Respondi, eu amo-te. Escolhe com o coração. A decisão de ficar custava-me a família, o emprego, os amigos. Mas olhar para a Clara e para a Isabel recuperando devagar dava-me força. O preço era alto, mas o amor era maior. A tensão atingiu o clímax numa noite de tempestade. A Isabel já conseguia sentar-se na cama e falava de futuro. Queria estudar psicologia, ajudar quem passava pelo que ela passou. Eu e a Clara estávamos lá quando os pais dela entraram com o Miguel, sim, o meu próprio irmão, que se aliara a eles. Isto tem de acabar, disse o Sr. António.
A Beatriz está a confundir a Isabel com as ideias dela. A Isabel ergueu a voz, fraca mas firme. A Beatriz salvou-me. Vocês não. O Miguel virou-se para mim. Vem para casa agora ou perdeste-nos para sempre. Olhei para a Clara, para a Isabel, e respondi, eu já escolhi a minha família. Eles saíram batendo a porta. Depois, o silêncio. A Isabel chorou e pediu desculpa. Não é culpa tua. Mas era. A minha escolha tinha partido laços. Nessa noite, em casa, a Clara e eu falámos horas. Se quiseres voltar atrás, eu entendo, disse ela. Respondi, nunca. Tu e a Isabel são o meu agora. A decisão custou-me caro. A Ana bloqueou-me nas redes. O meu pai enviou uma carta formal, não és bem-vinda nas festas de família. Chorei dias. Mas a Isabel melhorava, começou fisioterapia, ria outra vez. Um dia, pediu para ver a Clara e eu sozinhas e disse, vocês são o exemplo de amor que eu quero ter. A frase curou algo dentro de mim. Mas o conflito moral não acabava. Teria eu o direito de arrastar a Isabel para o meu mundo? A Clara, sempre sábia, disse, o mundo dela já era o teu. Tu só mostraste honestidade. A traição final veio quando a Sofia contactou a imprensa local com uma história distorcida, amiga em como influenciada por casal lésbico. O artigo saiu pequeno, mas suficiente para os vizinhos comentarem. Perdi o último cliente freelancer. Sentada no sofá, com a Clara ao lado, tomei a decisão mais difícil, vender o anel que ela me dera para pagar contas. Não, disse ela, vamos lutar juntas. Em vez disso, começámos um blog anónimo sobre apoio a vítimas de preconceito. A Isabel leu o primeiro post e sorriu, vocês são incríveis. O preço estava pago, família distante, amigos perdidos, estabilidade financeira abalada. Mas eu acordava todas as manhãs sabendo quem era. A Clara beijava-me a testa e sussurrava, orgulho de ti. A Isabel recebeu alta uma semana depois. Abraçámo-nos as três à porta do hospital e soube que valera a pena. O conflito interior transformara.